Oitavo ano. Aqui é o professor Marco, tudo bem? Então esse vídeo aqui eu vou gravar, que eu estou gravando, eu vou apresentar para vocês a resolução, né, de uma forma diferente um pouquinho aqui, da semana 2, das atividades da página 17, 18 e 19, tá certo? Então veja bem, atividade número 1. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. Divisão finita é uma divisão exata, tá? Não significa que essa divisão ela tem que ter como resposta um número inteiro, né? Por exemplo, vocês podem ter como resposta de divisão, vamos supor, você divide um número inteiro por um número inteiro, não é qualquer divisão que te dá um número exato. Mas, por exemplo, quando você pega lá, ó, 9 dividido por 3, resposta 3, é uma divisão finita, é um número exato. Quando você, por exemplo, divide assim, ó, 2 dividido por 4, deu 0,5, certo? É um número com vírgula, mas é uma divisão finita, porque ela tem fim. Ela é uma divisão exata, ok? Atividade 2. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Bom, a divisão infinita é aquela divisão onde ela tem dízima periódica como resultado, os números são infinitos, tá? Aí, por exemplo, você divide lá, supondo, né, 1 dividido por 3. Aí essa divisão vai te dar uma resposta assim, ó, 0,33333. É uma dízima periódica, é um número infinito, certo? É uma divisão infinita, ok? Então vamos para o número 3. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal finito. Decimal finito é um exemplo desse aqui, ó. A própria questão número 1 mostrou para a gente um exemplo de número decimal finito. O que é um número decimal? É um número que tem casas decimais, um número que tem a presença de vírgula, certo? Então, um número decimal finito é, por exemplo, lá, vamos supor lá, 1,25. É um número decimal finito, ele tem fim. Ok? E nós temos, né, esse é um exemplo, mas são infinitos exemplos. Tá? Na atividade número 4, pesquise e explique por escrito o que é um número decimal infinito. O número decimal infinito, um exemplo mais claro para ele aqui é a dízima periódica. Né? Ele é um número decimal, ele tem casas decimais, só que ele é infinito. Vamos supor lá, 0,15, aí ó, 15, 15, aí ó, ele é infinito. Ele tem infinitas casas, é um número decimal infinito, correto? Aí o seguinte, oitavo ano. Na questão número 5, ele pede para a gente transformar as frações em números decimais. Então, presta atenção, como transformar a letra A fração 9/4, em um número decimal? É preciso de quê? Que a gente realize a divisão do numerador pelo denominador. Então, ó, 9 dividido por 4. Essa é uma forma, certo? E ao efetuar a divisão, o resultado é um número decimal, é o resultado correspondente a essa fração, né, que originou ele aqui. 9 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 9 dividido por 4, 2. Opa! 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8 para 9, 1. Aí nós vamos continuar nossa conta, a gente abaixa um zero, que não tem, põe a vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Abaixo um zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Quer dizer, a fração 9/4, aqui, ó, ela deu como resposta o número 2,25. É um número decimal finito. Certo? Beleza, então. Letra B. Aqui, ó. Letra B, a fração 1/6. Mesmo procedimento para transformar em número decimal, numerador dividido pelo denominador. 1 dividido por 6. Só que 1 é menor que 6, então para iniciar a divisão, o que deve ser feito? Colocado um zero no dividendo e um zero no quociente. 10 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Para 10, 4. Continua, abaixo o zero. 40 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, 4, abaixo um zero. 40 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Para 40,
4. Aí você vai observando que a partir da segunda, terceira casa decimal, que acontece de o número 6 aí repetir, que você vai baixar sempre o mesmo 4, e vai gerar sempre o mesmo 40 no resto, e você sempre terá o mesmo 6 aqui, o mesmo número. Isso vai gerar para você uma dízima periódica, certo? Com o algarismo 6 sendo o período, o número que está sendo repetido. Então, essa fração 1/6 gera um número decimal infinito, certo? A letra C, a fração 7/6, o mesmo procedimento. Transformar essa fração em um número decimal. Vai a divisão para ser realizada. 7 dividido por 6, certo? 7 dividido por 6, 1 vezes 6, 6 para 7, 1, abaixo 0, certo? O que a gente faz agora? Põe a vírgula. 10 dividido por 6, 1, 1 vezes 6, 6, para 10, 4, abaixo 0. 40 dividido por 6, 6, 6 vezes 6, 36, para 40, 4, abaixo 0. 40 dividido por 6, 6, 6, 6, 36, para 40, 4, e vai ter a mesma ideia da letra, a mesma projeção da letra B. Também esse número é um número infinito, é uma dízima periódica, então nós temos aqui um número decimal infinito, certo? Aí vem a questão número 6. A questão número 6, ela pede o seguinte. Pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas. Dê exemplos. Olha, já está aqui os exemplos, né? A gente pode utilizar isso aqui. O que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito. Só que essas infinitas casas deles apresentam sempre o mesmo período. O que é o período? É o mesmo número, né? Você pode ter essa dízima periódica de várias formas. Você pode ter igual essa aqui, um exemplo, ó, né? Nós podemos ter lá 1,16, aí ó, 6, tá? Qual que é o período? Qual que é o número que vai ser repetido? É o 6, ele é o período dessa dízima. Nós podemos ter um outro exemplo também, supondo 5,12, aí ó, 12, 12, e aí você vai ficar, né, colocando reticências para mostrar que o número é infinito. Ele é uma dízima periódica, o número decimal é infinito. Aí, ao invés de você ficar repetindo também o mesmo período, 12, 12, 12, várias vezes, o que você pode estar fazendo? Você pode estar escrevendo em cima do 12, que é o período, é o número que está sendo repetido, uma barrinha. Essa barrinha também é uma forma de mostrar que o 12 ele é infinito, ele também representa uma dízima periódica, certo? Vamos lá, questão número 7. A questão número 7 pediu o seguinte: escreva as diferentes formas da representação de uma dízima periódica. Acabei de falar ela aqui agora, hein? Nós podemos escrever uma dízima periódica tanto com o mesmo algarismo repetindo várias vezes, quanto posicionando ele, né, observando o número que está sendo repetido e escrever com um tracinho por cima. Então, para não ficar aqui, né, em branco assim, vou dar um exemplo aqui, ó, 0,555 infinito, né? O que eu posso estar fazendo? Esse 0,555 eu posso escrever ele assim, ó. Olha lá, ó. 0,5 com a barrinha por cima dele, certo? São as maneiras de se representar um número numa dízima periódica. Atividade número 8. Então, vamos lá. Qual é o quociente? Quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito? Olha bem a pergunta. Quando o quociente é uma dízima. O que é o quociente? O quociente é o resultado de uma divisão. Então, veja bem. Quando o quociente é uma dízima, então aqui é uma dízima? Sim, é um exemplo. Então, o resultado foi uma dízima, então esse quociente é uma dízima. Quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número